Oi, oi! Eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo muito sobre música pop, séries, filmes e assuntos relacionados. E na semana passada, a Hayley Williams, do Paramore, lançou seu segundo álbum de estúdio, sozinha, né? Seu segundo álbum solo. E esse lançamento aconteceu meio de surpresa. E eu decidi escutar esse álbum. E eu me apaixonei tanto por ele que me deu vontade de fazer um vídeo. Esse vídeo vai ser no formato que vocês que já acompanham o canal estão acostumados. Sou eu falando um pouquinho sobre a intenção desse projeto, fazendo uma análise faixa a faixa, realmente interpretando esse lançamento. E eu queria dedicar esse vídeo a Nathalie, minha amiga, que já tinha me pedido para fazer um vídeo do Petals for Armor, que foi o primeiro álbum da Hayley, mas como eu acabei perdendo o time e tudo mais, não rolou. E eu falei pra ela que eu ia fazer um vídeo sobre o Flowers for Vases / Descansos, que é o nome completo desse segundo álbum da Hayley Williams. Então, só aí deixando claro que esse vídeo é dedicado a Nathalie. Então, a Hayley já tinha dito no começo de janeiro que ela estava trabalhando no seu folklore. Ela falou isso, acho que num post no Instagram, falando que ela gostaria de lançar uma coisa no sentido do que a Taylor tinha lançado com o álbum do meio do ano passado. Mas ela disse isso não porque ela queria seguir exatamente o estilo que a Taylor estava fazendo ou seguir os passos dela. Eu acho que a semelhança com o folklore vem de alguns pontos. Primeiro, eu acho que a Hayley quis, com esse álbum, fazer uma coisa muito mais intimista, uma música mais de olhar pra dentro, de sentir a vibe da pandemia, de tentar fazer uma coisa sem muitas firulas, sem muito glamour, sem muita agressividade. Eu acho que o Flowers for Vases, a primeira coisa que a gente pode falar dele é que ele com certeza é um álbum que tem vocais fortes, mas que não são muito arriscados. Ele se mantém ali na extensão mediana, de extensão vocal mesmo. E também tem um instrumental bastante marcante, sem ser agressivo. E eu acho que essas duas características são características que esse álbum tem em comum com o folklore. Além disso, foi um álbum lançado de surpresa, anunciado pouco tempo antes do lançamento. Foi um álbum gravado dentro de casa à distância. Foi um álbum que precisou de poucas pessoas para acontecer, que pôde usar poucas pessoas para acontecer. Foi um álbum que realmente decidiu liricamente e também instrumentalmente olhar para dentro da artista e se aprofundar em temáticas bastante complexas, realmente olhar para as dores, olhar para sentimentos não tão alegres e transformar tudo isso em arte. Então eu acho que essas são as semelhanças que o Flowers for Vases tem com o folklore. De acordo com a própria Hayley, esse álbum ele representa o tempo que ela teve para pensar em certas dores e entender que essas dores de fato precisavam ser liberadas. É uma oportunidade para cuidar das sementes que ela plantou, para colher o que vale a pena dessas sementes, do que floresceu dessas sementes, para podar o que não está mais vivo, o que já morreu, o que não deu flores, né? Abrir espaço para outras flores que possam ser plantadas ali, colocar flores em vasos, realmente cuidar dessas flores. Eu acho que é a partir desse conceito, dessa temática, que ela constrói a narrativa desse álbum. Então, se no álbum anterior a Hayley deu pra gente pétalas de flores para formar armaduras, nesse álbum ela nos dá flores inteiras para plantar em vasos e para cuidar e para fazer crescer. Inclusive, talvez você não tenha percebido, mas eu até botei uma blusinha que tem umas flores aqui pra ficar temática. Mas eu acho que a gente também precisa falar sobre a palavra descansos, porque o nome do álbum é Flowers for Vases, então flores para vasos, / descansos. E a gente precisa entender o que essa palavra significa. Então, descansos é uma palavra que aparece muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos, que foi uma das inspirações da Hayley para o Petals for Armor, ela já tinha falado sobre isso, e eu entendo que tenha continuado sendo uma inspiração para esse álbum também, para o segundo álbum. Esse livro ele fala sobre, entre outras coisas, né, sobre transformar momentos de perdas, de traições, de tristezas profundas, dores profundas, em momentos de descanso, reconhecendo que essas dores, essas tristezas, essas traições, esses momentos difíceis
também são parte da nossa vida. O Flowers for Vases, ele realmente pode ser entendido como uma viagem da Hailey para dentro das suas próprias dores e tristezas, buscando liberar essas dores, superar essas dores e entender que essas dores fazem parte de quem ela é. Uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar é que, assim como Petals, o Flowers for Vases, na minha opinião, também se inspira bastante no divórcio da Hailey com o músico Chet Gilbert. Mas eu acho que também se aprofunda em outras coisas. Todo o contexto da pandemia, outros traumas, vivências pessoais, eu acho que é uma mistura de tudo isso. Vamos então falar um pouquinho sobre as temáticas das músicas desse álbum de maneira individual. Então a gente começa o Flowers for Vases com a música First Thing to Go, a primeira coisa a ir embora. A Hailey abre o álbum com essa música e canta sobre começar a esquecer as coisas que fazem parte de alguém que ela costumava amar, de alguém que estava sempre perto dela. Essa música é sobre o medo de perder tudo que sobrou dessa pessoa, de esquecer tudo que fazia parte dessa pessoa agora que ela não faz mais parte da sua vida. Em My Limb, a segunda música do álbum, a Hailey compara perder alguém que ela amava, como ali num fim de um relacionamento, com perder um membro, um braço, uma perna, perder uma parte importante de você. Claro, ela usa isso como uma metáfora, porque são dores muito diferentes, mas quando a gente deixa alguém pra trás, a gente também deixa uma parte de quem a gente é. Quando um relacionamento acaba, a gente nunca mais é quem a gente era antes disso. A gente se transforma numa nova pessoa e partes da gente acabam ficando pra trás, não só em relacionamentos, mas em cada experiência que a gente tem na vida. Então eu acho que essa comparação faz muito sentido. A terceira música é a sístole, e de acordo com o Google, a sistolia é um termo técnico, que é a palavra em português, né? Para falar sobre a ausência de batimentos cardíacos ou a baixa frequência de atividades cardíacas. Para mim, aqui, a Hailey usa alguns termos médicos para refletir sobre deixar ou não deixar uma pessoa para trás. Será que ela deve desligar os aparelhos do seu coração em relação a esse sentimento? Ou será que existe uma chance do coração dela voltar a bater da mesma forma por essa pessoa? Eu acho que essa é a reflexão que ela faz aqui nessa terceira música. Trigger, a quarta faixa, é sobre as expectativas que a Hailey sempre teve de encontrar amor de verdade, de encontrar alguém que a amasse e que não a decepcionasse. É sobre acreditar por muito tempo que esse tipo de amor chegaria até ela, mas na verdade acabar se decepcionando de novo, e de novo e de novo. E é também sobre perceber que talvez ela mesma tenha deixado passar oportunidades de relacionamentos saudáveis, sendo o outro lado da relação, sendo a pessoa que machuca, ao invés de ser a pessoa que é machucada. Em Over the Hills, a Hailey imagina como um antigo amor está. Será que quando ele acorda, ele gostaria que ela estivesse do lado dele? Ela se pergunta isso ao longo dessa faixa. Em Good Grief, que é a sexta música, a Hailey compara o fim de um relacionamento com uma espécie de luto. Ela lida com o fim de um relacionamento como um luto. Querendo ou não, quando a gente termina um relacionamento, a gente perde aquela pessoa, aquela configuração de vida. É um luto de certa forma. E é dessa maneira que ela aborda esse fim, esse término nessa música. Na minha interpretação, Wait On é sobre não querer esperar por alguém, mas acabar esperando por essa pessoa mesmo assim. Esperando esse alguém chegar, ou voltar, ou decidir andar do seu lado. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a Hailey também canta sobre como a vida continua e precisa andar pra frente apesar de tudo isso. É sobre como ela vai encontrar uma maneira de contornar essa situação e de fazer com que a vida dela pare de esperar por outra pessoa, com que a vida dela siga apesar da vontade de querer esperar por essa outra pessoa. KYRH é uma abreviação para Keep You Right Here, te manter bem aqui. E essa faixa serve quase como um interlúdio entre a primeira metade do álbum e a segunda. Essa faixa tem 14 palavras que se repetem, nada mais do que isso. E ainda assim, principalmente pelo instrumental, eu acho, é uma das músicas mais emocionantes desse álbum. É uma música extremamente melancólica, mas que ainda me soa esperançosa. Talvez seja sobre tentar se manter sã no meio do caos. Apesar das tristezas, apesar das dores, talvez essa música seja sobre se manter forte e lutando contra a dor.
Em Inordinary, a Hayley Williams canta sobre não ser comum, ao mesmo tempo em que ela reconhece que existe beleza no ser comum. E ela faz isso relembrando seu próprio passado. De acordo com a Hayley, essa música começa falando sobre querer pertencer a alguém, depois fala sobre pertencer a várias pessoas, depois fala sobre pertencer com alguém a alguma coisa, e termina falando sobre como ela mal consegue se lembrar como pertencer a ela mesma. Como eu disse, nessa música a Hayley Williams olha para o passado. E ela fala aqui sobre ter fugido com a sua mãe da casa em que elas moravam e ter fugido principalmente de um padrasto que era abusivo, de um relacionamento da mãe dela que era um relacionamento não saudável. E elas fugiram para recomeçar a vida no Tennessee. E de acordo com a perspectiva da Hayley, foi isso que mudou a vida dela para sempre, que virou a vida dela de ponta cabeça, porque foi no Tennessee que ela conheceu os companheiros de banda dela do Paramore e que eles começaram esse projeto. HYD também é uma abreviação, dessa vez para How You're Doing, como você está em português. E eu acho que, de novo, a Hayley volta a se perguntar como um antigo amor, um antigo relacionamento está. Como essa pessoa que ela amava, que costumava fazer parte da vida dela, está hoje em dia. No Use, I Just Do, a 11ª música do Flowers for Vases, é sobre tentar não querer determinada pessoa. Tentar não pensar nessa pessoa. Mas perceber que não adianta muito, porque você simplesmente já está apaixonado, já ama essa outra pessoa e pronto. Então a gente vai se encaminhando para o fim do álbum. E a faixa número 12 é Find Me Here, uma música que a Hayley já tinha lançado numa outra versão, numa versão mais curta, no EP de Serenatas do Petals for Armor. De acordo com a própria Hayley, essa música fala sobre o sentimento de deixar as pessoas que você ama lidarem com as suas próprias lutas pessoais, permitindo que elas usem o tempo que elas precisarem para se salvar sozinhas de determinadas situações. Ela também deixa claro na música que quando isso acontecer, quando essas pessoas que ela ama terminarem de lutar suas próprias batalhas, ela vai estar ali para apoiar, para ajudar, para estar por perto e para continuar caminhando junto. É uma música de apoio mesmo às pessoas que realmente são importantes para ela. Então, a 13ª e penúltima faixa do álbum é Descansos, a palavra descansos. E essa é uma faixa instrumental, a Hayley não canta aqui, ela só toca piano. E eu entendo que a Hayley canta sobre todas as suas dores, sobre todas as dores com as quais ela precisava lidar ao longo do Flowers for Vases, mas quando a gente chega nesse ponto do álbum, na 13ª faixa, ela decide transformar essas dores em descansos. Vocês lembram do que significa essa palavra, de qual é o conceito dessa palavra? E eu acho que essas dores, elas não viram só descanso, elas viram também compreensão. A Hayley, nesse momento, abraça e aceita essas dores, essas tristezas, essas situações como parte de quem ela é. E aí eu vejo Just a Lover, que é a última música do álbum, como uma espécie de epílogo mesmo. Aqui, na minha opinião, na minha interpretação, a Hayley percebe que ela é simplesmente uma pessoa capaz de amar. E que apesar das decepções amorosas, românticas e não românticas, mas decepções que envolvem o amor, ela ainda está disposta a amar de novo e se não der certo outra vez, tá tudo bem também. Ela vai continuar superando isso, porque ela é simplesmente uma pessoa feita para amar, assim como somos todos feitos para amar. Para mim, esse é um projeto instrumentalmente e liricamente muito coeso. Todas as músicas aqui foram escritas e performadas pela Hayley, sozinha, vocais e instrumentos também. Esse álbum, como eu disse, ele foi gravado em lockdown, em isolamento, na casa da Hayley em Nashville, e foi produzido pelo Daniel James, que já tinha participado do Petals for Armor, mas como músico, né, como instrumentista e não como produtor. A única coisa que eu sinto falta nesse álbum, de verdade, assim, porque pra mim é um álbum 9 de 10, é a falta de refrões e de pontes um pouquinho mais fortes, mais poderosos. Eu acho que a maneira que ela constrói cada uma das faixas é bastante similar. E é uma maneira de construir que ela é mais linear também, né? As músicas, elas não se arriscam muito. Eu acho que, de qualquer forma, é importante a gente reconhecer que, apesar da gente não saber quais vão ser os próximos passos do Paramore enquanto banda, esses passos futuros do Paramore ainda são muito incertos, a Hayley Williams com certeza se garante
como uma artista solo, sem nenhuma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente eu fiz porque eu queria muito falar como eu enxergava esse álbum, compartilhar com vocês as minhas impressões, e acho que, como tem muito fã da Taylor que me segue, eu até coloquei isso no título do vídeo, né, que esse é o Folklore da Hayley Williams, eu acho que é possível que muitos fãs da Taylor se identifiquem bastante com esse projeto, gostem muito desse álbum. Se você é fã da Taylor e você ainda não deu uma chance, vai escutar o Flowers for Vases /Descansos, porque eu acho que ele tem muito a ver com a proposta que a Taylor criou no ano passado com os 2 álbuns dela. Enfim, obrigada por terem me assistido. Me contem também nos comentários quais são as suas músicas favoritas desse álbum, caso você já tenha escutado. Acho que as minhas 2 são Trigger e Inordinary. São as 2 músicas que mais me chamaram a atenção, mas eu gostei muito do álbum do começo ao fim. E se inscreve no canal caso você tenha chegado por aqui agora e ainda não seja inscrito, tá bem? É isso. Um beijo e até a próxima!